Olá, muito obrigado por assistirem estas conferências. Aquelas pessoas que se identificam com estes temas, que lhes interessam esses temas, podem nos escrever através do WhatsApp, que encontram nessas páginas, e assim interagir conosco. Enviaremos alguns documentos PDF, podem fazer as suas perguntas, esclarecer sobre estes temas. E também sugerimos que compartilhem com outras pessoas que também se interessem por estes assuntos. É um curso gratuito. Os nossos canais nas redes sociais também não são monetizados. Nós não recebemos nada por esse trabalho. Não recebemos nada fisicamente. Porém, internamente nós recebemos ajuda, forças para o nosso trabalho. E essa força vem dos seres, das pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que nos contatam, etc. Esses ensinamentos têm o objetivo de nos ensinar a fórmula ou as fórmulas para se chegar à autorrealização íntima no ser, pois é o objetivo da nossa existência. Viemos ao mundo para fazer este trabalho, conhecer a si mesmo. E neste curso, neste temário, estão os passos, os primeiros passos para que qualquer pessoa que se interesse e pratique esses ensinamentos inicie um trabalho interior e vá comprovando nos mundos internos, através das suas experiências astrais e outras experiências que possa alcançar nos mundos internos. Porém, a primeira experiência que se mais alcançável, brevemente, é o desdobramento astral, que é por onde nós confirmamos, nós podemos e devemos fazer antes de deitar ou ao deitar para dormir, descansar. Devemos fazer uma oração, pedir ao nosso Pai que nos mostre algo, sobre esses ensinamentos, pode ser, nos diga se esses ensinamentos são reais, se são verdadeiros, se são sérios. Enfim, podemos perguntar o que quiser. Este temário, então, é organizado por seres de consciência desperta e são organizados em uma sequência inteligente, de formas que cada tema vai complementando os temas anteriores. O tema que vamos abordar hoje é o tema número 32 do temário de 50 conferências. A mudança radical. Então, a mudança radical é uma mudança que é possível fazer, uma mudança verdadeira em nosso interior, na nossa forma de pensar, forma de sentir, forma de atuar, viver uma vida diferente, viver uma vida edificante e dignificante, uma vida digna.
onde se busca a autorrealização, onde se procura, onde se empenha para alcançar algo superior, que é o objetivo da nossa existência. Então, esses ensinamentos nos ensinam que nós não somos uma única pessoa. Nos ensina que nós temos no nosso interior os defeitos psicológicos, e esses defeitos, cada um é uma pessoa no nosso interior, na nossa psique. E então, cada pessoa dessas que vive no nosso interior, secretamente, silenciosamente, tem cada um dessas pessoas, cada um desses eus, que são pessoas, tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de sentir, tem os seus desejos, tudo o que nós acreditamos que é nosso, que é da nossa pessoa, porém é de um defeito. Cada forma de pensar, cada jeito de ser é originado por um defeito psicológico que é considerado uma pessoa completa no nosso interior. Esse defeito se adona dos nossos centros, se adona do centro intelectual para pensar, se adona do centro emocional para sentir, do centro motor para falar, para fazer, para se movimentar, do centro instintivo para agir instintivamente, para ter os desejos sexuais, etc. E se adona também do nosso centro sexual. E isso é o que nos faz perder as energias, perder todo tipo de energia. Então, nós aprendemos e precisamos comprovar que realmente não somos uma única pessoa, não somos um indivíduo, nós somos muitos. Buda ensinou a doutrina dos muitos, a doutrina onde ele ensinava que realmente nós não somos um, e sim muitas pessoas, somos muitos. Esses muitos são os defeitos psicológicos. E precisamos comprovar isso. Não basta crer, aceitar essa doutrina, aceitar essa informação de que não somos uma pessoa, de que somos muitos. Isso não muda nada no nosso interior. É preciso comprovar, é preciso constatar, perceber isso com a nossa consciência. E para fazer isso é preciso começar a usar o sentido da autoobservação psicológica. Esse sentido está atrofiado em nós e em todas as pessoas. Está atrofiado por falta de uso. Existe um ditado que diz: órgão que não se usa se atrofia. Qualquer coisa que se deixe de lado, uma máquina, uma ferramenta ou qualquer coisa que seja, essa ferramenta se desgasta, estraga, enferruja. Uma casa, por exemplo, se nós viajamos e ficamos alguns dias fora de casa, quando voltamos, essa casa está suja, está atirada, porque não estamos ali para manter
a limpeza, manter portas e janelas abertas para que o ar circule, enfim. Então, assim é com esse trabalho. É preciso usar o sentido da autoobservação. Esse sentido é um sentido da essência, porém que está a essência adormecida e o sentido também está adormecido, se atrofia. Então é preciso constatar que realmente nós não somos uma única pessoa. Não basta que alguém nos diga e diz, bom, eu sei que não sou, eu aprendi no conhecimento de si mesmo que não sou uma pessoa. Me disseram, e eu não sou. Porém, isso não é uma constatação real se a pessoa mesmo não comprovou, não praticou a autoobservação e se autodescobriu. Então, esse fato de nós ser várias pessoas, nós vamos comprovar porque em algum momento nós pensamos de uma forma, queremos uma coisa. Já daqui a pouco nós mudamos de ideia, já queremos outra coisa. Então são os diferentes eus que se apossam do trono da nossa pessoa, dessa máquina humana. Um defeito senta no trono e comanda ao seu bel prazer. E daqui a pouco esse defeito se enjoa de fazer aquela coisa e relaxa um pouco. Aí então entra outro defeito. Já nós queremos sair caminhar, talvez, ou andar de bicicleta, queremos olhar um filme, ver televisão, ou navegar na internet, nas redes sociais. Então, isso é a causa dos defeitos psicológicos, que cada um tem as suas preferências. Então, esse vazio que temos dentro de nós, esse vazio existencial nos leva a fazer uma coisa, a fazer outra, e mudar de atividade a todo instante, porque a cada instante muda o eu que está no trono da nossa máquina humana. Então ele quer preencher esse tempo, ele quer preencher esse vazio. Então a pessoa, alguns vão para o bar conversar, jogar conversa fora, como se diz, tomar um trago. Outros vão andar de moto, de carro, de bicicleta, sei lá. Cada um tem o seu jeito de ser. A pessoa alguns querem sair do lugar onde estão, ir para outro bairro, respirar outro ar, talvez. Isso é causa desse vazio interior, porque não se tem um objetivo, não se sabe destes ensinamentos. A pessoa que não conhece esses ensinamentos, ou talvez a pessoa que conheça e não pratique, sente esse vazio e a necessidade de fazer isto, fazer aquilo, e enjoa de uma atividade e vai fazer outra, para preencher, para ocupar-se, para estar ocupado, porque o ego não consegue ficar quieto. Então a pessoa precisa fazer
uma coisa, precisa fazer outra. Vai ao futebol, olhar uma partida de futebol também para preencher esse vazio, para fazer alguma coisa, para sair dessa monotonia. Então a vida se torna aborrecedora, se torna mecânica, se torna sem sentido quando não se tem esse trabalho, quando não se tem este ensinamento. E quando se tem acesso a esse ensinamento, se interessa e tem acesso, já a possibilidade de mudança está aí, já é possível fazer uma mudança radical, que é o que propõe estes ensinamentos. Estes ensinamentos nos propõem uma mudança radical, uma mudança real. E essa mudança só pode acontecer na ausência do ego, na ausência dos defeitos, na ausência daqueles eus, daqueles diversos eus, daquelas pessoas dentro de nós que nos levam para o boteco, que nos levam para o futebol, que nos levam para sair, para conversar, para jogar conversa fora. Então, são esses eus que precisam ser eliminados. Então, na ausência dos eus, acontece a mudança interior verdadeira, que acontece por consequência de não existir aquele defeito que nos leva para o boteco, que nos leva para pescar, sei lá. Não existindo aquele defeito, então a mudança vai acontecer exteriormente. Essa mudança que acontecer vai ser a mudança real. Então, a mudança que propõe esses ensinamentos não é uma mudança por normas de etiqueta, por critérios sociais, por comportamentos forçados, por disciplina. A mudança que nós podemos fazer é através de uma disciplina férrea. Nós podemos mudar por algum tempo. Podemos mudar a nossa forma de vestir, podemos mudar a nossa forma de andar, de caminhar, porque a forma de caminhar diz muito sobre nós. Aquela altivez com que nós muitas vezes caminhamos, nos impomos, queremos forçar um comportamento que não é real, não é espontâneo, é um comportamento que vem de um ego, de um ou de outro ego. Então, esse comportamento forçado não é uma mudança radical, é uma mudança externa, uma mudança superficial, uma mudança apenas de aparência. Porque quem está atuando é o defeito. É o defeito que quer se expor, que quer se aparecer, podemos assim dizer, falar em linguajar bem simples e mais claro. E a mudança radical acontece quando nós começamos a nos auto-observar e observamos o nosso comportamento e constatamos que isso é possível. É possível. Então começamos a observar o funcionamento da nossa máquina humana, o funcionamento
de cada um dos centros da máquina humana. Como nós, o que pensamos. Então, quando nós eliminamos o eu que pensa determinada coisa, esse pensamento já não vai existir. Quando nós eliminamos um eu que fala, que diz palavras vãs, coisas de baixo calão, como podemos dizer, nós vamos eliminar esse eu do baixo nível, podemos dizer. Então as nossas palavras se tornam mais refinadas. A nossa convivência vai se refinando. Nós vamos nos relacionando com pessoas de outro nível. E então isso é uma mudança radical e que tende a mudar mais e mais. Porque se nós começamos a nos relacionar com pessoas de níveis mais elevados, as chances de nós progredir, talvez no emprego, no nosso trabalho, já são maiores. Então, essa é uma mudança radical, não é uma mudança forçada, é uma mudança espontânea, uma mudança que ocorre como consequência da inexistência de determinado eu psicológico, determinado defeito, determinada pessoa que deixe de existir no nosso interior, e isso então provoca essa mudança. Então, o defeito nos caracteriza, nos personifica. Cada defeito nos personifica. Nós somos assim, somos assado, devido a um ou outro defeito psicológico. E se nós não mudamos radicalmente, não eliminamos esse defeito, nós podemos forçar uma mudança, mas a qualquer momento se pode resvalar e cometer erros, porque o defeito que nos impulsa a errar está lá dentro de nós, está na nossa psique. E por mais cuidado que se tenha, por mais disciplina que se tenha, uma hora ou outra esse defeito acaba nos sabotando e atuando. Então nós somos escravos desse defeito. Nós somos escravos dos defeitos psicológicos. Nós não somos livres. A liberdade nós vamos conquistando conforme eliminamos o defeito psicológico. Aí então vamos conseguindo a liberdade. Já não somos dependentes, já não precisa estar se cuidando. O cuidado é interno, se cuida, se vigia internamente, se elimina o defeito e então passa a atuar aquela parte da nossa essência, que começa a atuar, começa a transparecer naturalmente. E isso é a mudança radical, é uma mudança de raiz, que vai acontecendo gradativamente, conforme nós vamos nos auto-observando e morrendo, fazendo um trabalho de depuração da nossa psique. Então essa depuração é a morte psicológica. Só é possível com a morte psicológica. Não é uma mudança artificial, superficial. É uma mudança natural.
essa mudança vai acontecer, vai se refletir no exterior naturalmente, sem que nós precise estar cuidando, estarmos cuidando para não errar aqui, não errar ali. Quem nos leva ao erro são os defeitos psicológicos. E se nós eliminamos os defeitos, deixamos de errar, vamos errando menos, vamos nos comportando naturalmente de uma forma mais elevada. E isso é gradual, não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, que alguém possa fazer uma revolta em si e dizer: não, eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar, e começa a se vestir melhor, diferente, começa a andar, se portar fisicamente de uma forma diferente, começa a querer andar em lugares diferentes, frequentar outros lugares, outros ambientes, onde pareça que ela tem esse nível. Então isso é uma mudança mecânica, é uma mudança externa, e a qualquer momento se pode tropeçar e cair no erro novamente, cair nos erros normais, porque os defeitos são quem nos comandam, nos movimentam, nos levam a atuar desta ou daquela forma. Então, este trabalho é um trabalho real, que nós podemos fazer desde que tenhamos inquietudes espirituais e encontremos estes ensinamentos. Então, é uma possibilidade, a mudança radical é uma possibilidade quando nós conhecemos esses ensinamentos e colocamos à prática através da autoobservação e da morte psicológica. A morte psicológica se faz com a Mãe Divina Kundalini. Quando nós percebemos um defeito na nossa mente, no nosso centro motor, na fala, nos movimentos, no nosso comportamento, nós vamos investigar, vamos perceber e vamos sentir que isso é originado por um defeito e vamos pedir a morte psicológica. Então devemos estabelecer uma disciplina, um critério de fazer as práticas, fazer a reflexão, a meditação reflexiva, onde se faz a retrospecção, se revisa o dia, se revisa as nossas atitudes, as nossas atuações durante o dia, em algum lugar que estivemos, como nos comportamos, se poderíamos então ter nos comportado diferente, etc. E esse trabalho vai sendo coordenado, vai sendo combinado internamente, nos mundos internos. No mundo astral, por exemplo, nós recebemos alertas, chamados de atenção que nos dá o nosso Pai, nos mostra um erro que nós cometemos através de alguma simbologia. O nosso Pai nos mostra onde estamos errando através da simbologia astral. E isso deve haver uma convivência. Devemos interagir
com as experiências astrais, com o nosso Pai interno. Dessa forma simbólica, devemos refletir sobre as experiências astrais e todos os dias nos esforçar para recordar dessas experiências e ver o que significam, o que estão nos passando, o que estão querendo nos passar. E precisamos então fazer um esforço para interpretar essas experiências, essa simbologia. E então interagir com o nosso ser e com mestres da Loja Branca que querem nos ajudar. Então nos ajudam de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa recordação das experiências. Então a mudança radical é a mudança que nos propõe esses ensinamentos. Não é uma mudança artificial, uma mudança forjada, é uma mudança natural que acontece no exterior devido à mudança interior que se faz. Então, esses ensinamentos são muito sérios, são muito valiosos, são nos entregues por mestres de consciência desperta, seres que fizeram esse trabalho, têm a experiência de ter feito e estão aptos para nos ensinar, para nos guiar. E o nosso ser, nosso Pai interno, tem o maior interesse que nós progrida internamente. O interesse é do nosso ser, do nosso Pai. Ele tem o maior interesse sobre nós, que nós progrida, para que Ele possa então ir se aproximando de nós e nós nos aproximando dele. Então, a mudança radical temos que provocar através da morte psicológica, e isso começa com a autoobservação. Quando se conhece esses ensinamentos e se leva a sério, estamos na possibilidade de provocar essa mudança radical. O nosso contato, nós gostamos de deixar aqui bem claro. O WhatsApp 55 é o Brasil, 62 é a região, e o número é 91 92 93 55. Então 55 é o Brasil, 62 é a região, 91 92 93 55. Todos bem-vindos e até a próxima.